Aqui estamos mais uma vez trazendo aí um vídeo para vocês sobre a nova atualização do Naruto Arena. Começo de mês, dia 1º de março, então a gente tem uma nova atualização, trazendo uma nova temporada, trazendo novos personagens, uma nova atualização de balanceamento, mais algumas coisas aí no meio, um novo retrabalho. Mas vamos lá, espero que eu não morra de calor enquanto eu gravo esse vídeo, porque tá bem difícil. Já peço perdão pelo volume talvez um pouco baixo, aumentem aí o volume do PC de vocês, porque eu ainda sofro um pouco para gravar com esse microfone aqui, mas vamos lá, espero que tudo dê certo. Para não demorar muito, já vamos pular direto para a atualização, lembrando sempre que qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão, pode deixar aqui nos comentários que em algum momento eu respondo, ou se acharem mais fácil, podem me contatar lá pelo Discord. Então vamos lá. Update 3.3, temporada 3 da nova ladder. Então, bateu 3 meses aí da segunda temporada, que começou lá em dezembro, então agora está resetado. Esse vídeo está sendo gravado antes, mas ele está sendo lançado junto com a atualização. Então a partir de agora já está todo mundo resetado de novo. O rank, não o level não é resetado. E começa mais uma temporada. Repetindo, como esse vídeo está sendo gravado antes, então eu não tenho aqui na página inicial ainda quem foram os top 6. No momento em que eu estou gravando são essas 6 pessoas aqui. Mas isso pode mudar até o dia da atualização, que é o dia que esse vídeo está sendo lançado. Então por isso não está aqui, mas se vocês abrirem o jogo de vocês agora, vocês podem conferir aí quem são as 6 pessoas que chegaram ao topo nessa atualização e ganharam a borda dos espinhos, que é a borda do top 6 da temporada passada. Nessa temporada a gente traz 2 bordas novas. A temporada 3 traz a borda Slime, como a borda do Village Hero, da pessoa que se torna o herói da vila. Essa borda aqui é um pouco difícil de ver aqui, mas vocês podem conferir também no jogo de vocês, lá no Game Manual vai estar tanto essa borda quanto a borda do top 6. E a borda do top 6 dessa terceira temporada vai ser a borda da besta vermelha, que é uma borda que tem um pouco mais de mudança aí no seu avatar, justamente por ser uma borda que menos jogadores conseguem acesso. Essa temporada ela começa agora, ela dura 3 meses, então no final desses 3 meses os jogadores que estiverem no top 6, forem os 6 primeiros dessa terceira temporada, vai ganhar acesso a essa borda, assim como os que estavam na temporada passada no top 6 ganharam a borda dos espinhos. Não mudou nada no sistema de ranqueamento, ainda é a mesma coisa que foi a temporada 1 e a temporada 2, então qualquer dúvida vocês podem acessar novamente lá a Ninja Ladder no Game Manual para terem certeza de como as coisas funcionam. Lembrando, mais uma vez, não precisam se exaltar, o nível de ninguém foi resetado, só o ranking. Então, as mesmas missões que você podia completar antes, você continua tendo o mesmo acesso que você tinha. Vamos pular direto para a atualização. A gente traz 5 novos personagens, todos os 5 são da nova era, 5 personagens de Boruto, e a gente traz aí um balanceamento e um retrabalho. Vamos pular direto para esses personagens. Então a gente tem aqui a Sakura, versão adulta, versão Boruto, que agora ganhou aí o sobrenome do Sasuke, né? Casou com ele, então Uchiha Sakura. Ela é uma personagem bastante interessante, uma personagem bem versátil aí, que serve tanto para cura, tanto para dano. Dependendo se a preparação dela estiver ativa, você consegue transformar ela numa personagem de ambos, dano e cura, em grande escala, então ela tem bastante potencial, mas é uma daquelas personagens que requer uma preparação cara, então alguns jogadores não gostam disso, mas para quem gosta ela é uma boa pedida aí. Dando uma lida rápida sobre as habilidades, a primeira habilidade dela, Quick Punch, Quick Heal, tem 2 versões. Você pode usar tanto em um inimigo, tanto quanto em um membro do time de Sakura. Lembrando sempre que quando a habilidade diz membro do time de personagem X, aquele personagem está incluso. Quando ele estiver excluso, vai dizer aliado. Aí ele não conta, mas aqui no caso, como está escrito membro do time de Sakura, ela também conta, também pode ser usada nela. Se usada em um inimigo, o inimigo recebe 15 de dano. Se usada em um membro do time de Sakura, a pessoa é curada em 15 de vida. Uma aleatória sem cooldown, uma habilidade bem simples aí, né, de dano baixo, de cura baixa, mas ela pode ser spamada, pode ser usada continuamente e ela fica mais forte com a preparação, vocês vão ver daqui a pouco. Segunda habilidade, Major Punch, Major Heal. Ela também pode ser usada em um inimigo ou em um membro do time da Sakura. Se usada em um inimigo, aquele inimigo receberá 25 de dano instantaneamente e depois vai ignorar efeitos de cura por 2 turnos. Se usada no membro do time da Sakura, aquele membro vai ser curado em 25 de vida e vai ignorar dano aflitivo inimigo não condicional por um turno, por 2 aleatórias, sem cooldown também pode ser spamada. Mais uma habilidade versátil aí que você pode tanto usar para curar e defender o seu aliado de dano affliction, ou você pode usar para atacar seu inimigo e não permitir com que ele se cure por um tempo aí. Mas o principal aspecto dessa personagem está na preparação dela, Frontline Warrior, guerreira da linha de frente. Então, por uma energia verde e uma energia azul, um cooldown bem alto de 6,
geralmente você vai usar essa habilidade só uma vez na partida. Por 3 turnos a Sakura não vai poder ser morta, mas as duas habilidades dela, tanto a Quick Punch, Quick Heal, Major Punch, Major Heal, vão afetar todo mundo na partida, tanto os 3 inimigos quanto todo o seu time. Então, se essa preparação estiver ativa, as duas habilidades vão ficar por um random 15 de dano em todos os inimigos, 15 de cura em todo o seu time, ou por 2 randoms, os 2 efeitos também em área tanto inimiga quanto aliado. Então ficam habilidades bem fortes, bem custo-benefício, considerando o custo que elas têm durante a preparação, mas, de novo, é uma preparação cara que tem também um aspecto de permitir que a Sakura fique mais tempo viva, porque durante esses 3 turnos ela não pode ser morta. Em vulnerabilidade normal, ela tem um achievement curto, rápido, que pode ajudar ela a ser defendida, porque ela é uma personagem que pode ser facilmente parada por stun, né? Então, se você se prepara e ela é stunada continuamente, então você perdeu aí bastante força da personagem. Mas ela tem um achievement, que é a interação com o ambiente. Se durante a preparação Frontline Warrior ela for alvejada por uma habilidade inimiga de atordoamento direto, ela vai ativar a conquista dela e ela vai ficar invulnerável a habilidades não mentais por 2 turnos. Então, se durante a preparação ela for stunada diretamente por alguma habilidade inimiga, você ganha uma invulnerabilidade a habilidades não mental, que são quase todas as habilidades inimigas do jogo, por 2 turnos. Então é uma força que ela tem aí contra stun. No primeiro turno ela ainda vai ser stunada, mas depois ela fica invulnerável a uma boa quantidade de classes. Basicamente é isso, uma personagem que tem bastante potencial de ser uma boa personagem de cura, mas também de dano. E se você tiver sorte aí no chakra, ou até jogar de uma forma que você vai guardar o que você precisa, ela tem bastante potencial de virar a partida. Pulando aqui para o próximo, temos o Shino de Boruto, versão adulta, que para quem não sabe se tornou um professor da academia, ou professor dos Genins de Boruto. O Shino é um personagem que nessa versão a gente trouxe ele bem parecido com outras versões dele. Ele tem algumas habilidades ali que se parecem, que são outras versões de habilidades que ele já tem, mas que também só usa habilidades que custam energia vermelha. Vamos dar uma lida aqui nele para vocês entenderem. Primeira habilidade, Bug Prism, ele vai dar 15 de dano aflitivo ao inimigo a cada turno permanentemente, mas a próxima habilidade que aquele inimigo usar, seja ela ofensiva ou defensiva, vai ser anulada e essa skill vai acabar. Basicamente a mesma skill do Gaara versão Shukaku, no Naruto clássico, mas ela dá mais dano aflitivo, mas consequentemente custa um chakra aleatório a mais. Quando você usa essa habilidade, apesar dela não ter cooldown, ela vai se tornar a habilidade Chakra Eating Assault por um turno depois de usada. Vamos pular direto para essa habilidade de substituição que faz o seguinte: por uma energia vermelha, você dá 10 de dano aflitivo ao inimigo afetado por essa primeira habilidade e rouba uma energia aleatória dele. Bastante custo-benefício pelo custo da habilidade, mas lembrando que ela só pode ser usada em um inimigo que foi afetado por essa e não anulado. Então, se o inimigo foi anulado logo no primeiro turno, ele já não pode mais ser afetado por essa habilidade. Por isso você precisa combar ela aí com algum tipo de stun para o inimigo justamente não poder ser counterado no primeiro turno e você ter acesso a essa habilidade que vai te dar a chance de dar mais dano e também de roubar uma energia aleatória do seu oponente. Agora a gente vai pular para a segunda habilidade dele, que é uma habilidade também bem interessante. Por uma energia vermelha, você alveja o inimigo e por 4 turnos, que é bastante coisa. Sempre que esse inimigo usar uma nova habilidade ofensiva, ele vai perder uma energia aleatória. Tem 2 turnos de cooldown, então basicamente você coloca ali um contador no inimigo, toda vez que ele te bater, ele vai perder uma energia aleatória. Óbvio que uma energia vermelha é bem específica para você fazer isso, mas por 4 turnos, então é sempre como se tivesse aquela ameaça ali no inimigo. Se ele quiser te atacar, ele vai perder essa energia. A gente tem uma habilidade de proteção, de counter, que é bem parecida com a habilidade que o Shino Shippuden tem. Então essa versão do Shino de Boruto vai alvejar ele mesmo ou um aliado. Por um turno, a primeira nova habilidade ofensiva usada no alvo vai ser anulada e a Hidden Consumption, que é essa segunda habilidade, vai ser aplicada no inimigo anulado. Se essa habilidade não anular nenhuma habilidade, o Shino ganha uma energia vermelha e uma energia aleatória, ou seja, ela se paga. Ela obviamente é invisível. Então ela é um counter que custa mais, ela vai custar uma energia vermelha, uma energia aleatória, mas caso ela não aconteça, caso o inimigo não caia no counter, você ganha essas energias de volta. Pode parecer caro pelo counter, mas ela tem esses dois aspectos de que quando countera a primeira habilidade você vai aplicar essa segunda, que é muito boa, e você também tem esse pequeno aspecto aí de você ter a chance de ganhar de novo essas habilidades, essas energias, caso essa habilidade não surta efeito. Invulnerabilidade padrão, a gente pula agora para a conquista dele, Giant Boogie Wall. Se o Shino usar essa segunda habilidade dele, essa habilidade de substituição dele, Chakra Eating Assault, enquanto a Hidden Consumption está ativa, seja manualmente ou seja através do counter, ele vai conseguir a conquista dele. Então você precisa usar essa habilidade de substituição e depois usar essa que remove as energias. Se
Se você conseguir fazer isso, instantaneamente você ganha 40 pontos de defesa destrutível permanente e pelo resto do jogo, sempre que o inimigo usar uma nova habilidade no Shino, aquele inimigo vai tomar 5 de dano adicional das habilidades do Shino permanentemente. Então você ganha ali uma defesa bem proeminente e você também ganha essa ameaça de que toda vez que alguém te bater, aquela pessoa vai tomar mais dano das suas habilidades. Obviamente ele tem aquela questão de só conseguir bater com energias vermelhas, mas ele é um personagem bem custo-benefício, considerando tudo que ele traz aí to the table, né? Tudo que ele traz aí pra mesa. Ele é um personagem que eu, pessoalmente, acho bem interessante e também com bastante potencial. Pulando agora pro terceiro, a gente tem o Kankuro, versão Boruto, que é o irmão do Gaara, né? Ele, assim como todas as outras versões do Kankuro só usa energias aleatórias, ele tem um sistema de stacks, né? De melhorar as habilidades dele, enquanto aumenta também o custo delas. Na versão padrão, a primeira habilidade dele custa uma energia aleatória, sem cooldown você dá 20 de dano piercing ao inimigo, que já é bom porque já foge do padrão. Geralmente habilidades que custam uma energia aleatória de dano, sem cooldown vão só dar 20 de dano e ponto. Essa aqui já dá 20 de dano penetrante. Mas essa habilidade dá 15 de dano adicional para cada pilha que você tiver da preparação dele, e depois disso remove todas as pilhas. Obviamente seria muito forte se não tivesse um contraponto ali que a gente vai entender mais pra frente na preparação dele. Ele tem uma habilidade que não tem custo, mas que também, sem nenhuma preparação, atordoa o inimigo por 0 turnos, ou seja, não faz nada, mas ela dura um turno adicional para cada pilha da preparação, e depois também remove todas as pilhas. Para a gente entender então como esse personagem funciona, vamos pular para a preparação dele. Por nenhum custo e sem cooldown, ou seja, ele pode spamar, o Kankuro vai ganhar 5 pontos de defesa destrutível permanente e vai melhorar as outras duas habilidades dele, como já está dizendo nelas mesmas, né? Essa aqui aumenta o dano e essa a duração do stun, mas também vai aumentar o custo delas em uma energia aleatória permanentemente, e essa habilidade se empilha. Traduzindo, você usou uma vez, agora essa habilidade vai custar 2 energias aleatórias, mas vai causar 35 de dano. Essa aqui vai custar uma energia aleatória, mas vai full stunar o inimigo por um turno. Usou 2 vezes e não perdeu os stacks. Essa aqui já vai dar 50 de dano por 3 energias aleatórias. Essa aqui vai stunar por 2 turnos, por 2 energias aleatórias. Instantâneo, então é um stun que não pode ser interrompido. Basicamente, quanto mais tempo você gasta aí ganhando pilhas, mais fortes as suas habilidades ficam, ao mesmo tempo que elas também ficam mais caras. Lembrando sempre que ele é um personagem com fácil acesso a um full stun, né? Porque só custa energias aleatórias, mas você precisa sempre desses turnos aí que intercalam para fazer a sua preparação. Invulnerabilidade padrão. O achievement dele é conquista. Ele precisa ter 4 pilhas da preparação dele, então você precisa conseguir 4 pilhas sem elas serem removidas pelos usos das 2 primeiras. Se você conseguir fazer isso, pelo resto do jogo, o Kankuro vai ganhar bastante defesa. Defesa essa resumida em 15 pontos de redução de dano impenetrável, e ele também vai ignorar todos os efeitos inimigos de atordoamento. Então basicamente ele fica um personagem bem mais difícil de matar e de separado, caso você consiga as 4 pilhas dessa habilidade. Mas lembrando sempre que para você fazer isso, você vai precisar parar de atacar por alguns turnos ali, porque essas 2 habilidades, né, removem as pilhas dessa. De novo, um personagem que pode parecer ser bastante situacional, mas ele tem bastante potencial justamente pelo fácil acesso a dano e a stun full que ele tem. Pulando agora para o próximo, a gente tem Temari, a irmã dele também na versão de Boruto, que aqui nesse anime ela casou com Shikamaru e se tornou uma membro do clã Nara, por isso que o nome dela no jogo é Nara Temari. E ela é uma personagem que tem algumas habilidades que também, na mesma ideia ali do Shino, se parecem com as outras versões dela no jogo, mas tem seus pontos primordiais e diferentes, né? Primeira habilidade, ela vai dar 20 de dano ao inimigo e se tornar invulnerável a habilidades Physical, Mental e Strategic por um turno. E a segunda habilidade dela vai dar 5 de dano adicional pelo resto do jogo. Essa habilidade pode ser empilhada. Isso por uma energia azul, sem cooldown. A segunda habilidade é bem parecida, mas ela tem algumas trocas. Ao invés dela ficar invulnerável a Physical, Mental e Strategic, essa segunda faz ela ficar invulnerável a Energy, Mental e Strategic, então troca ali a primeira classe, e ela aumenta o dano da primeira. Então lembrando sempre, vamos prestar atenção aí, que a primeira habilidade aumenta o dano da segunda, e a segunda aumenta o dano da primeira, e a única diferença que tem entre elas, propriamente dizendo, é justamente a invulnerabilidade, que a primeira, além das outras classes, deixa ela invulnerável a Physical, e a segunda, a Energy. Então são habilidades aí que se complementam e você usa dependendo do que for melhor para você naquele turno. Ela tem uma habilidade sem custo, que é o aumento de lua, ataque e defesa. A Temari ganha 10 pontos de redução de dano por um turno pelo resto do jogo. A invulnerabilidade dela vai ter um turno a menos de cooldown. Essa habilidade pode ser empilhada. Pode parecer pouco, né? Só 10 pontos de redução de dano por um turno, mas é uma habilidade sem custo e além disso você também diminui o cuidado da sua invulnerabilidade, tendo a possibilidade de defender a Temari com mais frequência. Mas essa terceira habilidade tem um segundo ponto, que o achievement dessa Temari vem através dela. Pulando logo para o achievement para vocês entenderem, porque ela tem uma habilidade aqui de replace que você não tem acesso normal, né?
O achievement é o seguinte: se você conseguir usar o aumento de lua 3 vezes no jogo, essa habilidade 3 vezes, você ativa a conquista dela, e pelo resto do jogo, essa mesma habilidade se torna essa habilidade final dela. Então o achievement dela é ligado ao fato de você usar essa habilidade 3 vezes e conseguir acesso a uma habilidade mais forte, que é quase como as duas habilidades principais da Temari clássica casadas. Por uma energia azul, duas energias aleatórias, você vai dar 35 de dano penetrante a todos os inimigos e fazer o time dela invulnerável a habilidades não mentais por um turno. Então você dá um dano ao E e faz seu time ficar invulnerável a não mental por um turno. Além disso, por 2 turnos, todos os inimigos causarão 15 de dano a menos, incluindo dano Affliction. Então é uma habilidade de alto impacto, obviamente muito forte pelo custo dela, mas você não tem acesso a ela primariamente falando, você precisa usar essa preparação dela 3 vezes no jogo no mínimo. Então também é uma personagem bem interessante, como eu disse, ela é bem focada em ser uma versão diferente do que outras Temaris do jogo já fazem. Lembrando sempre também que tem a questão de que, a partir do momento que você conseguir essa preparação 3 vezes, a sua invulnerabilidade padrão vai ter um turno de cooldown apenas. Então ela é uma personagem que, com o passar do jogo, quanto mais o jogo passa, mais defensiva ela fica, mais difícil de ser morta. Então ela tem bastante potencial de atacar, causar dano, enquanto também se defende e defende seu time com a sua habilidade de substituição. Pulando para o nosso último personagem novo dessa atualização, Deepa, é um personagem só de Boruto, então não sei se todos vocês vão conhecer, mas ele é um membro da Kara, que é aquela organização, que é a organização vilã de Boruto, né? É como se fosse a Akatsuki de Boruto. Então aqui a gente tem esse personagem que ele é meio que um coringa ali no anime. Ele tem um kit bem simples, acredito que dos 5 ele seja o mais simples, mas o que não significa que ele não seja eficaz. Começando aqui na primeira habilidade dele, chuva de cubos de carbono. Por uma energia vermelha e uma energia aleatória, o Deepa vai causar 15 de dano ao inimigo por 3 turnos. Esse efeito é action, então se você for stunado ou se o inimigo ficar invulnerável, o dano não passa naquele turno. Mas, durante esse tempo, se o Deepa for alvejado por uma habilidade ofensiva Physical, a Carbon Ring, que é a segunda habilidade dele, vai custar uma energia aleatória, ao invés de uma energia vermelha, por um turno. Se ao invés disso ele for alvejado por uma habilidade ofensiva não Physical, aí é a Carbon Whip, que é a terceira habilidade dele, que vai custar uma energia aleatória, por um turno. Ou seja, nessa habilidade, além de colocar um dano contínuo ali no seu inimigo, você também ganha uma defesa pro Deepa, que cada vez que o inimigo te ataca, seja com Physical ou com não Physical, você melhora o custo das suas duas habilidades principais, que são suas habilidades mais frequentes, que você consegue usar com maior facilidade. Pulando agora para a segunda habilidade, essa habilidade que tem a possibilidade de custar só uma energia aleatória, mas originalmente por uma energia vermelha você vai causar 20 de dano ao inimigo e fazer um membro aleatório do time do Deepa invulnerável a habilidades Physical e Energy por um turno. Lembrando sempre que o Deepa está incluído nisso porque ele também é um membro do seu próprio time. Então 20 de dano e alguém que você não escolhe do seu time, alguém aleatório, vai ficar invulnerável a Physical e Energy, que são as principais classes ofensivas do jogo. Então é uma invulnerabilidade aí bastante eficaz e pode salvar muito sua partida se cair na pessoa certa, obviamente. E pessoalmente aqui a gente tem a habilidade dele que eu acho mais interessante, que é a que mais vai te salvar em vários momentos e vai ser bastante útil, é justamente a Carbon Whip, que para uma energia verde ou uma energia aleatória se ela for melhorada pela primeira, o Deepa vai causar 15 de dano aleatório a todos os inimigos, então é um AOEzinho ali. E nesse mesmo turno, o time dele, ele incluso, vai ignorar Stun e Drain. Então, naquele turno, seu time não vai poder ser stunado e não vai poder perder energias através de Drain ou Removal, enfim. Ele é um personagem, como eu disse, mais simples, ele tem uma vulnerabilidade normal, mas esse casamento que as três habilidades têm entre si pode fazer dele bastante perigoso. Vamos pular agora para a conquista dele, Carbon Armor, armadura de carbono. Para você conseguir essa conquista, você precisa usar o Anel de Carbono, essa segunda habilidade, tendo 50 ou menos de vida. Mas não é só isso. Depois que você conseguir isso, de usar essa habilidade com 50 ou menos de vida, você vai precisar usar a invulnerabilidade em um turno e logo depois o chicote dele no turno seguinte. Então, depois que você usar essa com 50 ou menos de vida, a qualquer outro momento do jogo você vai usar essas duas consecutivamente, primeiro a invulnerabilidade, depois o chicote. Se você assim o fizer, você consegue a conquista dele. Pode parecer bastante coisa para se fazer, né? Bastante requisitos aí para você conseguir essa conquista, mas ela é uma conquista que muda bastante o jogo, porque pelo resto da partida, todo o dano original não aflitivo causado ao Deepa vai ser limitado a 10, e esse efeito não pode ser ignorado. Ou seja, se você conseguir essa conquista, todo o dano que o seu inimigo te causar vai ser resumido a 10. Então, se ele te causar 50 de dano com uma habilidade, vai cair só 10. Se ele te causar 15, vai cair 10. Se ele te causar 25, vai cair 10. Isso para qualquer dano que não seja Affliction. Então é uma defesa extremamente forte, que pode fazer com que ele viva por muito mais turnos, mas obviamente não é uma conquista muito fácil de ser atingida. Esses foram os 5 personagens dessa nova atualização. Plano para o nosso rework da Karui, que é uma personagem aí que a gente percebeu que apesar de vários buffs que ela já tomou, ela nunca emplaca.
e se a gente continuasse buffando ela, ela só ia se tornar quebrada e não necessariamente uma personagem que a gente quer que seja boa, balanceada, mas que não quebre o jogo, né, que não vira um meta absoluto. Então a gente resolveu finalmente retrabalhar essa personagem, dar um kit mais simples, mas mais eficaz, mantendo aí a mesma ideia. Então ela tem essa mesma questão de dar dano enquanto protege seus aliados, mas como vocês sabem, eu já disse aqui nesse vídeo, essa atualização é feita, esse vídeo é feito antes da atualização ir ao ar, então esse rework não estará no ar do jogo ainda, mas eu trouxe aqui uma imagem de como ele vai ficar, para vocês que estão vendo esse vídeo agora, como ele já está sendo lançado quando a atualização foi feita, já pode ir lá conferir que ela já está assim. Lendo o novo kit da Karui, a primeira habilidade dela, por 2 energias aleatórias, ela vai fazer o time dela inteiro invulnerável por um turno, então uma invulnerabilidade para o time todo. E além disso, por um turno, a segunda habilidade dela vai causar 15 de dano adicional, e a terceira habilidade dela vai alvejar o time inteiro dela ao invés de só uma pessoa. E seus valores vão ser resumidos a 10, então a gente vai ver quando a gente for ler essa habilidade o que acontece se você usar ela depois da primeira. Pulando para a segunda habilidade, por uma energia aleatória e um turno de cooldown, você dá 15 de dano penetrante ao inimigo e pelo resto do jogo, as habilidades daquele inimigo que concederem defesa destrutiva de forma direta vão conceder 10 pontos a menos de defesa destrutiva. E essa habilidade pode ser empilhada. Então é uma personagem bem boa aí contra quem usa defesa destrutiva, porque se você empilha isso no mesmo inimigo, a defesa destrutiva dele vai ser quase negada em algum ponto do jogo. Lembrando sempre que se você usar essa segunda habilidade depois da primeira, ela vai causar 30 de dano penetrante apenas por um random. E o que eu acho que seja a habilidade mais interessante do kit dela, a mais importante, é a terceira, Call to Action. A Karui vai alvejar ela mesma ou um aliado por 3 turnos. Durante esse tempo, qualquer inimigo que usar uma nova habilidade naquele alvo vai tomar 20 de dano piercing instantaneamente e 20 de dano adicional dessa segunda habilidade dela por um turno. Essa habilidade acaba se a Karui morre. Então você vai alvejar um membro do seu time, seja a Karui, seja um aliado, por 3 turnos. Bateu naquele personagem, o personagem que bateu vai tomar 20 de dano penetrante e por um turno vai tomar 20 de adicional dessa segunda habilidade, ou seja, 35. Mas ela tem um perk aí a mais, um aspecto diferenciado, que se você usa essa habilidade depois da primeira, ela vira AOE, ela afeta todo o seu time, mas os valores são resumidos a 10, ou seja, ela ao invés de alvejar só um membro do seu time, vai alvejar todo mundo, só que vai causar apenas 10 de dano penetrante em quem bater naquele personagem, e vai aumentar o dano da segunda habilidade em 10 ao invés de 20. Então, obviamente, ela tem essa questão justamente para ela não ficar muito quebrada, porque se essa habilidade se tornasse AOE da mesma forma, seria extremamente forte, principalmente naqueles times que são focados em dano reativo, que é aquele dano que você toma quando você faz alguma coisa. Mas ela ainda tem muito potencial, porque essa habilidade se tornar AOE protege muito seu time e faz com que o inimigo pense 2 vezes antes de te atacar com tudo. Novamente, um personagem agora muito mais simples, com muito mais eficácia, com alguns cooldowns altos, mas para compensar por tudo que ela pode fazer, né? Além da defesa que ela tem aqui. Geralmente esses personagens que fazem o time todo ficar invulnerável têm bastante potencial, quase sempre. Então eu acredito que agora ela vai ser uma personagem que vai emplacar com muito mais facilidade, ou pelo menos assim esperamos. Se não acontecer, a gente está aqui pronto para mudar ela mais uma vez, se for necessário, seja com buffs, seja com nerfs ou tweaks, enfim. Invulnerabilidade padrão. Voltando agora para o nosso balanceamento, esse é um balanceamento um pouco maior do que o normal, ele tem 12 mudanças ao invés de 10, isso porque ele vem com 5 nerfs, 5 buffs e 2 tweaks, só que os tweaks também são tipos de nerfs, eles também são mudanças que visam enfraquecer os personagens, isso porque essa atualização trouxe aí vários times no topo, então tem vários times sendo utilizados, não tem aquele time que todo mundo usa, então a gente resolveu focar aí em mais de um time, né, para tentar balancear as coisas. Mas lembrando sempre que ainda vão ter times fortes, ainda vão ter times que a gente não está tocando, porque a gente quer ver como eles vão ficar até o dia 15, agora desse mês justamente, para ainda dar para as pessoas que jogam ladder continuamente terem essa possibilidade, né, de jogar com os times que eles gostam. Mas a gente também buffou alguns outros personagens que a comunidade já tinha pedido há algum tempo. Então agora vamos lá entender um pouco essas mudanças. A primeira aqui é o Shino, que novamente foi nerfado, ele é um dos melhores iniciais do jogo. Continuou sendo, mesmo depois de levar 3 nerfs, né, depois de que ele ganhou uma preparação sem custo lá. Mas agora a gente resolveu dar uma mudança bem drástica para ele, mas que vai enfraquecer ele muito no jogo inicial, ao mesmo tempo que faz ele ficar muito mais forte no jogo final. Então agora a Chakra Elite, que é a habilidade de dano dele, ao invés de dar 20 de dano, vai causar apenas 10, mas agora ela causa 5 de dano adicional em cada uso. Então o primeiro uso, 10 de dano aflitivo, rouba uma energia por uma vermelha e uma aleatória, mas caso você continue usando, essa habilidade vai causar cada vez mais dano, então 15, 20, 25, 30, obviamente quanto mais tempo a partida durar, melhor esse personagem fica. É inegável que é um nerf, porque como as partidas hoje em dia são bem mais rápidas do que costumavam ser, agora ele é um personagem que no começo do jogo vai fazer menos coisa do que ele fazia, mas caso você consiga fazer a partida durar mais tempo, ele fica mais forte no late game.
Pulando pra Anko, que é uma personagem que também é muito forte desde que ela foi buffada a última vez, que já faz algum tempo, mas nunca forte o bastante para ser parte do meta. Mas dessa vez a gente achou aqui a oportunidade para dar uma pequena mudança nela, já que ela é uma personagem que tem bastante potencial há muito tempo. O counter dela agora vai anular apenas a primeira habilidade ofensiva usada nela, ao invés de todas as habilidades ofensivas. Pode parecer pouco, pode não parecer ser o suficiente, considerando que um bom jogador vai saber que o counter foi usado e vai só evitar bater nela, seja com uma ou com várias habilidades. Mas essa mudança, como a gente está dizendo aqui nas notas da equipe, ela faz com que a Anko não seja mais uma personagem que tenha muita facilidade em acabar com jogos 1 versus 3. Então, antes ela tinha muita facilidade em matar 3 inimigos de uma vez se ela fosse a última personagem viva. Mas agora você não consegue mais fazer isso porque ela só vai anular a primeira. Então, caso ela seja a última viva, você pode usar uma habilidade para ser anulada propositalmente e bater com as outras. Então, essa mudança pode não parecer uma primeira vista, mas tem um grande peso aí na performance da personagem. Pelo menos assim a gente espera, né, sem matar ela, porque os números delas não são muito altos. Bom salientar, né, como eu digo em todos os vídeos, que os números não estão aqui porque, de novo, eu estou gravando antes da atualização ir ao ar, e a gente sempre coloca os valores ali o mais próximo possível da atualização em si, para os jogadores terem ideia de como aqueles personagens estavam no último momento possível. Ayo, sei lá como é que se pronuncia o nome desse amiguinho aqui. Ele é um personagem que foi de muito fraco para muito forte, recebeu hotfix aí, né, porque ele virou um personagem que tinha muita facilidade em full stunar, mas mesmo depois do hotfix continuou bastante forte, né, muitos jogadores usando ele, números bastante expressivos aí, então a gente trouxe mais uma mudança para ele. Agora a habilidade de full stun dele dá um pouquinho mais de dano, de 10 para 15, mas custa mais. Ao invés de custar apenas uma energia branca, agora ela vai custar uma energia branca, uma energia aleatória, o que faz ele um personagem menos custo-benefício, você vai precisar ir de mais energia para fazer com que ele seja útil, mas dá um pouquinho a mais de dano. Obviamente, repito, é um nerf, porque um personagem ter só esse upzinho de dano ao mesmo tempo que ganha mais custo, faz com que ele seja bem mais fraco do que ele era antes, mas a gente ainda acredita que ele vai continuar sendo um personagem muito forte, porque ele ainda tem bastante facilidade em stunar todo mundo e te ganhar um turno ali bastante precioso, então a gente espera que isso seja suficiente para fazer com que ele se torne um personagem balanceado, mas não fraco novamente. Senin Jiraiya é um personagem bastante bom, tanto em ladder quanto em war, mas como ele não é tão quebrado assim, a gente resolveu trazer um nerf menor. Talvez de todas essas mudanças, todos esses nerfs dessa atualização, esse seja o menor, que cause menos impacto, mas querendo ou não é um nerf. Então agora a Kebari Senbon, que é aquela habilidade dele que dá dano AoE e deixa ele invulnerável por um turno, ao invés de deixar ele invulnerável a não strategic, deixa ele invulnerável a physical e energy. Ainda é o maior número de classes vem dessas duas habilidades, mas agora você também pode ser alvejado por Affliction e Mental, antes você não podia. Então, cada vez mais aparecendo aí no meta, né, personagens de Mental, personagens de Affliction. Agora eles podem também alvejar os Senin Jiraiya com aquela habilidade Up. Antes eles não podiam, então mesmo parecendo ser um nerf pequeno, é um nerf. E a gente espera que agora esse personagem apareça um pouco menos do que ele estava aparecendo, mas continue sendo um personagem muito bom nos dois cenários, o que é bastante diferente. É bem raro um personagem ser bom tanto em ladder quanto em war, porque geralmente ou ele é muito bom em ladder e default em war, ou ele é muito bom em war e não usado em ladder. Então a gente gosta desses personagens que tem esse quê de conseguir se dar bem nos dois cenários de alguma forma. Sasori recebeu uma das mudanças aí mais proeminentes dessa atualização. Algumas pessoas vão certamente reclamar porque muda basicamente a forma como você joga com ele, mas depois de muito pensar a gente percebeu que esse personagem vai estar sempre no topo enquanto ele continuasse com aquela facilidade que ele tinha de causar dano aflitivo em área com energias aleatórias. Então ele ali, o Mecha Naruto, o Jiraiya, são personagens que sempre vão ser utilizados justamente porque essa habilidade sempre foi muito forte. Mudança dele, Poison Gas, antes era uma habilidade AoE, né? Agora ela não é mais. Você escolhe só um inimigo e só um inimigo vai ser alvejado por ela. Obviamente, se fosse apenas essa mudança, ele seria muito fraco, então a gente deu um pequeno up no dano, agora ela causa 10 de dano por turno, ao invés de 5, e também dá 10 pontos de defesa destrutível, ao invés de 5. Então aumentou ali um pouquinho os valores, mas agora alveja só um inimigo ao invés de todos. Porém, ele ainda pode ser um personagem bastante forte, porque esse aumento de dano, como é por turno, pode fazer com que você consiga matar um inimigo específico mais rápido, mas sem afetar todo mundo de uma vez. Então, obviamente, é uma mudança que vem com buffs e nerfs, mas funciona muito mais como nerf, por isso que está nessa lista. A gente espera que agora ele seja um personagem que ainda continue forte, que ainda apareça, mas menos naqueles mesmos times que ele sempre aparecia com aqueles mesmos personagens. E agora para os buffs, Teuti, vocês vão ver mais pra frente que teve um tweak no Kiba, que foi funcionar como nerf, então a gente nerfou 2 iniciais. Para trocar a gente preferiu então buffar 2 iniciais também, para não ficar essa coisa de só enfraquecer jogadores iniciais. Então o Teuti ele recebeu buffs bastante significativos. O Ramen, que é a habilidade de cura dele agora não tem cooldown, você vai conseguir curar os seus aliados
continuamente, sem parar, porque antes tinha um turno de cooldown, agora não tem. E a skill dele de preparação, que antes custava uma energia aleatória, agora não custa nada. Então agora, sem pagar nada, você já consegue colocar ela e aumentar a sua cura cada vez mais. A gente acha que sim, ele pode ficar um pouco forte demais no quesito suporte, mas como ele é um personagem que nunca aparece, nunca tá no topo, a gente está disposto a tentar e ver como ele fica nessa posição aí de ser um personagem de cura muito forte e ser um alvo primário e quase que obrigatório, né? Senão ele vai continuar curando todo mundo sem parar e você nunca vai conseguir matar ninguém. Hiashi, esse é um personagem bastante interessante porque ele está sempre bem, com exceção de algumas atualizações específicas, como é o caso dessa, mas em War, ironicamente, sempre pediam para buffar ele, porque ele não era default em War, mas desde que ele foi nerfado uns 2 anos atrás, ele sofreu muito, então a gente não reverteu as mudanças, porque a gente não queria colocar ele naquela mesma posição que ele estava antes dos nerfs, mas a gente resolveu dar um pouquinho mais de força para ele, para ver como é que ele vai lidar tanto em War quanto em Ladder. Então agora a habilidade dele que deixa ele vulnerável ganha alguns buffs, ela vai dar dano piercing ao invés de dano normal, ela causa 10 de dano a todo mundo por 2 turnos, esse dano agora é penetrante. E além dela fazer o Hiashi vulnerável por 1 turno apenas, agora ele fica vulnerável por 2. Então ela é bem parecida com o que ela era quando ele foi criado, mas naquela época ele dava 15 ao invés de 10 por 2 turnos, e deixava ele vulnerável a 2 turnos também. Então ela voltou a isso, mas em vez de 15 agora ela dá 10 piercing, então em algumas situações vai ser até melhor, né? Mas basicamente essa foi a mudança dessa habilidade. E o Reflect dele agora tem 2 turnos de cooldown ao invés de 3, porque a gente acreditava que, apesar de ser uma habilidade bem forte, com bastante potencial, 3 turnos de cooldown era muito para uma habilidade de counter barra reflect que dura um turno apenas, que custa específico. Então a gente resolveu dar uma diminuída aí nesse cooldown para ver como é que ele vai lidar. Might to Die, um outro personagem que sofreu rework há um tempo, ganhou aí o kit da Rise, né, daquele evento de Halloween, com algumas mudanças, mas apesar dos buffs que ele vem recebendo, de novo ele rapidamente cai no esquecimento, então a gente está tentando de novo buffar ele para ver se dá uma melhorada. Agora a habilidade de preparação dele, que aumenta o dano das outras habilidades, ela sempre dava 10 de dano aflitivo no die, toda vez que você usava, ela não vai mais fazer isso. Então agora quando você usar essa habilidade, ele não vai mais tomar dano. Obviamente ela ainda tem aquele quesinho de que toda vez que você usa uma das outras duas, você toma 10 ou mais, dependendo de quantas stacks dessa preparação você tiver ativa. Mas agora, no uso, você não toma mais esse dano. Então já é bastante coisa para fazer ele sobreviver mais tempo e ser mais difícil de ser morto, né? Porque a gente acreditava que ele estava tomando muito dano por si só, e aí os inimigos tinham muita facilidade de matar ele. A gente espera que essa mudança seja benéfica para o personagem. Nami, da outra personagem inicial que foi buffada, ela vai ser um pouquinho mais difícil de explicar para vocês aqui, porque ainda está muito embrionário aqui as mudanças, porque essas são mudanças que a gente precisa fazer enquanto o jogo está sendo atualizado, então daqui a alguns dias, né? Para mim, no caso, para vocês já está atualizado. Mas vou explicar para vocês o que vai acontecer com ela. Ela vai ganhar uma nova habilidade, e a habilidade dela que precisava da primeira para ser utilizada vai virar substituição. Então isso só acontece quando a gente está com atualização ao vivo, então por isso que não dá para explicar para vocês propriamente dito mostrando aqui. Mas basicamente, aquela habilidade dela, do passarinho, que você precisava da primeira ativa para reduzir o dano dos inimigos, agora ela vai virar uma Replace. Então quando você usa a primeira habilidade dela, você vai ganhar uma Replace, que é essa do passarinho. Mesma ideia, mas agora você não tem mais essa questão de você precisar da primeira ativa, e você ganha um slot novo que ela vai ganhar uma nova habilidade, que vai chamar Final Cry. Essa nova habilidade vai causar 30 de dano penetrante ao inimigo, remover as skills control, e vai causar 5 de dano adicional naquele inimigo sempre que usada. Então é uma habilidade de destaque, mas em vez de destacar nela, vai destacar no inimigo. Uma habilidade que vai custar uma energia branca, uma energia aleatória, vai ser Mental. Então tem bastante potencial aí de dar a ela mais poder de dano e mais versatilidade, porque ela era considerada por muitos jogadores como aquele tipo de personagem que era de uma habilidade só. Então se você não conseguia energia específica para usar a primeira, ela ficava meio que inútil. Então por isso alguns jogadores acham ela meio fraca. Então agora ela é uma personagem bem mais versátil. E o achievement dela vai ganhar um novo nome, uma nova imagem, mas vai fazer a mesma coisa. Caso vocês tenham alguma dúvida, entrem aí no jogo de vocês vão conseguir ver claramente o que mudou nela quando a atualização já estiver no ar. Agora, o Amado é o último personagem buffado dessa atualização, um outro personagem da nova era que chegou há pouco tempo, 2 ou 3 meses, não me lembro exatamente, mas apesar dele ser bastante interessante, ter algumas habilidades bem diferentes, as mudanças que a gente vai trazer para ele são apenas em números para ver se ajuda. Então a primeira habilidade dele, que dava 30 de dano reativo quando o inimigo usava uma habilidade, agora vai dar 35 de dano penetrante. Ganhou aí 5 de dano, que pode parecer pouco, mas lembrando sempre aí, né, que em certas partidas 5 de dano é tudo que você precisa. E aquela habilidade dele que countera 2 inimigos, que fica permanentemente neles até eles serem counterados, agora tem 3 turnos de cooldown ao invés de 4. Ainda é um cooldown alto, mas agora você tem mais facilidade de usar ela mais de uma vez ou mais de 2 vezes na partida, se for uma partida que dure mais tempo, né?
Pode parecer pouco também, mas a gente acredita que ele é um personagem bom, só meio esquecido, então a gente espera que essas pequenas mudanças numéricas aí façam com que os jogadores olhem para ele com mais frequência. E no Zuka Kiba, o nosso outro starter nerfado, mas a gente está aqui colocando como tweak, a gente percebeu que enquanto aquela habilidade de preparação dele não tem custo, ela não pode durar 3 turnos, porque senão ele fica muito forte, ele é um personagem muito utilizado agora em vários metas, então a gente fez ela voltar a durar apenas 2 turnos. Mas, como ele foi buffado, porque ele estava muito fraco, se a gente fizesse só isso, ele voltaria a ser muito fraco. Então a gente resolveu dar algo em troca, e esse em troca foi um dano piercing na habilidade Garouga dele, que é aquela de 30 de dano. Então agora, ao invés de dar dano normal, ela vai dar dano penetrante. Pode parecer pouco, mas lembrando sempre que dano penetrante aí sempre vai ter um lugar mais especial na partida do que o dano normal, né? Mas, obviamente, funciona muito mais como nerf, porque ele perdeu um turno na preparação dele, que é bastante coisa. Um segundo tweak, que também vai funcionar como nerf, é a nossa última mudança desse balanceamento, é no Baki, que é um personagem que desde que ganhou seus buffs, as suas habilidades de dano tem aparecido bastante, principalmente agora, nessas últimas 2 atualizações ele vem estado no topo. Então agora a gente tirou aquele efeito que ele tinha nas 2 habilidades de fazer o alvo ignorar redução de dano e defesa destrutiva até o final do turno. Mas, ao invés de ter esses efeitos, as 2 habilidades dele agora primeiro quebram a defesa destrutiva do inimigo e depois causam dano. Então, óbvio, em algumas situações ele vai ser até melhor, porque você vai quebrar a defesa destrutiva ao invés de ignorar, só que ele não vai mais afetar a redução de dano. Então agora o inimigo vai conseguir reduzir dano normalmente para as outras habilidades, não para essa, porque essas habilidades causam dano piercing. Mas agora ele não é mais aquele personagem que desabilita com muita facilidade os inimigos e fazem você matar ali, ignorando praticamente tudo de defesa que eles têm. Então a gente acha que ele vai continuar um personagem bem forte, justamente porque ele mesmo vai se auto-counterar, né? Porque ele é um personagem de defesa destrutível, mas muito mais situacional do que ele estava sendo. Basicamente é isso, esse vídeo deve estar ficando longo pra caramba, porque bastante mudanças, né? Eu tô só um pouco suado, porque talvez eu esteja morrendo de calor, mas tá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização. De novo, entrem aí no jogo para vocês verem por vocês mesmos as mudanças, o top 6 da segunda temporada. Eu espero que vocês aproveitem o tempo para irem atrás do Village Hero de vocês e quem sabe até um top 6. Mais uma temporada começa no nosso novo sistema de ladder e a gente espera que vocês se divirtam aí bastante. É isso, até a próxima vez que a gente se vê. Até mais. Fui!